Hoje, 2 de maio, iniciando o nosso estudo do livro O Caminho das Virtudes, Educação dos Sentimentos. Ainda estamos no capítulo, no item que fala da flexibilidade, não é? Mas hoje nós vamos entrar sobre a questão dos paradigmas, né? Ficou muito claro. Não deu certo. Essa questão da flexibilidade, ela é muito importante. Esse estudo que nós fizemos na semana passada, né? Nós terminamos todo ele. É porque eu vou marcando, aí eu fico na dúvida, mas, Jacila, você está aí no seu livro, nós terminamos todo ele e vamos entrar na questão dos paradigmas, né, Jacila? Eu não estava semana passada, amiga. Sim, querida, sim. Então tá. Então tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, colocar aqui, compartilhar o ecrã. É que eu vou marcando ele, aí esqueço de botar a data. Eu li tudo, mas... Vamos lá. Estão vendo? Sim? Tá dando para ler? Não ficou tão boa, não, mas vamos ver. Tá dando para ler? Tá sim, tá bom, tá ótimo. Então tá. Então, deixa eu voltar uma aqui, que eu passei. Aqui é o final do item anterior. E quando ele fala, vou voltar só para falar essa questão da flexibilidade, o que o Jason coloca, né? Cultive a flexibilidade todos os dias. Estará preparado para a rapidez das mudanças. Exercite o hábito de ver os fatos por vários ângulos. A rigidez mental significa estagnação. Flexione sempre para a bondade. Habitue-se a não falar mal de ninguém, né? Então, quando ele fala para cultivarmos essa flexibilidade, é porque muitas vezes, e isso até vai até para o nosso próprio corpo mesmo, né? Uma pessoa que é muito inflexível, às vezes a pessoa é inflexível, acha que ela é inflexível só na vida, no cotidiano, mas às vezes essa inflexibilidade dela passa até para o próprio organismo, né? Uma vez eu estava vendo um livro, A Doença como Caminho, eu esqueci o autor, e, salvo engano, é ele que fala o seguinte, que, por exemplo, cada enfermidade que tem uma ligação. Então, eu me lembro que uma das enfermidades que ele cita é a questão do reumatismo, de artrose, artrite, aquela coisa toda, né? E aí eu me lembro que, se não ele, ou então vários outros também que falam que geralmente as pessoas, quando têm essa questão, geralmente, não estou dizendo que são todos, tá? Há casos e casos. É muito ligada à questão da flexibilidade. Às vezes são pessoas muito rígidas, né? É como aquele tipo assim, eu não me ajoelho mesmo, então aí tem problema de articulações no joelho, tem isso, tem aquilo. Então, geralmente são pessoas muito rígidas, até rígidas com elas mesmas, né? Com elas mesmas, e às vezes com a própria vida, né? Então, por isso que acontece, vamos dizer assim, é como se fosse, não, tudo tem que ser certíssimo, não, nada pode sair um pouquinho fora do lugar, né? Então, e isso não é o espiritismo que fala, é a ciência que traz isso agora, né? Essas questões das pessoas serem, às vezes, ter esse tipo de endurecimento. Eu me lembro que uma vez eu li algo também que falava até de alguns tipos de câncer, não são todos. E não é isso. Às vezes a pessoa vem com
vamos dizer, ou é de família, ou alguma coisa assim, né? Então, diz que muitas vezes a mulher no câncer no seio, em alguns casos, é também de rigidez, assim como o homem com câncer na próstata. É também questão de rigidez, sabe, de rigidez não, de mágoas, de ressentimento, de coisas que passou e não esquece, ou então, às vezes, a pessoa fala que esquece, mas ela não esquece. Eu me lembro que eu sempre conversava com a minha sogra, que ela teve um problema muito, muito sério, né? O meu sogro, à época, os meninos eram jovenzinhos, né? E ele acabou se separando, conheceu outra pessoa, era uma enfermeira e deixou a família, essas coisas todas, né? E com isso a minha sogra criou uma mágoa tão profunda que às vezes eu conversava com o Fábio, a gente conversava e a gente falava, né? Eu falava, ele mesmo falava, né? Mamãe tem que trabalhar isso daí porque isso vai acabar desenvolvendo num câncer e o que aconteceu, né? Ela teve um câncer de intestino, depois aí foi mediastino e acabou morrendo exatamente por isso, né? Mas quando o Fábio morreu, eu conversava muito com ela, muito, 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 né? Eu me lembro que ela virou para mim e falou assim: agora só eu e você. Eu falei: pode deixar, eu vou te ligar todos os dias até ela desencarnar. Eu ligava para ela todos os dias. Todos os dias eu falava com ela, conversava com ela. Eu tenho a impressão que ela deve ter, pelo menos, pensado um pouco, né? Não ficar tão rígida, tão endurecida. E ela era como se diz, ela pintava, né? É pintora, a arte naif, que ela criou um estilo que até deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem uma coisinha dela que tem até aqui no meu quarto. Ver se dá para vocês verem. Não estou vendo nada, só estou vendo a letrinha. Não, nem o desenho, nada? Não, é porque... peraí. A letra... agora sim. Tá vendo? Que lindo. Então, ela criou um estilo, ela fazia a plantação pintava plantação de algodão, a colheita de algodão, colheita de caju. Aí tem um casamento na roça que ela fez, uma noivinha no burrinho e o noivo ao lado. E essa pintura que ela fez, a semana que vem até coloco para vocês, fica mais fácil. Eu transformei ele no meu cartão de casamento. Quando eu e Fábio nós casamos no sítio, né? Com a juíza de paz, aquela coisa toda. Mas ela tinha muito essa mágoa profunda, profunda. Então, era uma questão que ela era uma pessoa muito inflexível. Ela era uma pessoa muito exigente. Tanto é que esses desenhos que ela fazia eram minuciosos, para vocês verem. Ela focava naquilo ali, que ela esquecia o mundo em torno dela, né? Então, entra muito essa questão, quando fala assim, cultivar a flexibilidade, ser mais flexível, né? Não ser tão inflexível. Às vezes a gente pode parar e pensar assim, mas comigo é assim, eu tenho o meu ritmo, é esse, ponto, não mudo. Muda, faz um esforço, muda de caminho, né? Às vezes a gente sai de casa, vai pelo mesmo caminho, e isso até dentro da neurociência e outros, né, dentro da área científica, médica, fala que é até bom para o cérebro, porque o cérebro acaba acostumando. Eu saio, vou pelo mesmo caminho, sai. Não, faz um caminho diferente, faz algo diferente, né? Uma vez eu estava lendo que, de vez em quando, você vai tomar banho, toma banho com a luz apagada, sabe? O cérebro, é para o cérebro mesmo, então isso ajuda muito, né? Outra vez alguém falou para mim assim, quando você estiver caminhando, e às vezes eu fazia isso, né? Mas aí tinha, lógico que tinha, o Fábio estava junto, mas também não caminhava até. Às vezes eu ia de costa,
mas lógico, num lugar tranquilo, né? Porque senão vou de costa cair num bueiro, aí é pior a coisa. Aí fica ruim, né? Então, essa flexibilidade, isso é muito importante para nós. Ali ele fala, exercite o hábito de ver os fatos por vários ângulos. A rigidez mental significa estagnação. E é bom, e é legal, né? Às vezes, quem está aqui falando é que precisa muito disso, sabe? Às vezes, olhar a situação de outro ângulo, né? Alguém chega, fala alguma coisa para a gente, tal, aí você para. Procura ouvir o outro lado também da questão, faz parte, ajuda também, né? E flexione sempre para a bondade, habitue-se a não falar mal de ninguém, né? É isso que eu também tenho que aprender, porque de político, como eu falo mal. Gente do céu, meu Deus do céu. Aí quando eu vejo, já estou falando mal. Se não estou falando mal, estou pensando. É pior. Quer dizer, é complicado também, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão da flexibilidade, dar alguma ideia? Quem quiser, vamos lá. Se não, vamos passar para o nosso estudo. Então, a questão dos paradigmas, né? Seria uma espécie de modelos, né? É necessário, então, verificarmos como agem os paradigmas existentes em nós mesmos e de que forma eles influenciam a nossa maneira de viver. É aquele teu negócio, eu tenho um modelo de vida, é assim, ponto. Então, eu estou dentro da caixinha, não vou sair da caixinha porque isso aqui me dá conforto. É aquela, sabe, aquela coisa, estou na zona de conforto, arriscar para quê? Né? E, às vezes, por que não arriscar algumas coisas? Né? Lógico que são coisas que precisam ser aquelas coisas que a gente sabe que, de repente, pode dar certo. Né? Tem, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma profissão, mas ela gosta também de fazer outra coisa. Vamos dizer assim, até um estudo que eu estou fazendo com Haroldo, equilíbrio das emoções, né? Então, eu assisti, eu até já falei para vocês, a palestra dele, Pensamento e Propósito. E aí eu fui a fazer anotação, o que é esse propósito, qual o seu propósito na vida, tal. Eu até acho que falei a semana passada muito sobre isso, né? E aí eu descobri assim, que o meu propósito, né, que eu posso falar hoje é fazer a comunicação, trabalhar com comunicação, né? Apresentar estudo, fazer palestra. Eu faço isso com uma alegria muito grande dentro do meu coração, mas muita alegria mesmo. Eu gosto de fazer isso, né? Tem pessoas que têm como propósito ir para a cozinha, criar pratos, fazer coisas diferentes, né? Eu gosto, outra coisa que eu gosto de fazer tricô, mas não é meu propósito, né, gente? Porque no verão eu não vou fazer tricô. A lã, o suor vai ficar uma coisa horrível. Mas o falar, né? O conversar, o falar, o estar na rede social, eu acho isso, para mim, me toca assim, muito profundamente, né? Evidentemente que depende de situações. Por exemplo, antes eu ficava muito na rede social, mas às vezes para responder a uma situação ou outra que acabava criando polêmicas, essas coisas todas, né? Mas hoje eu falo para vocês, hoje eu me sinto assim muito feliz quando eu tenho que apresentar um trabalho, quando eu tenho que fazer uma palestra, quando eu tenho que falar alguma coisa, eu me sinto tranquila. Eu me sinto tranquila, assim, lógico que às vezes no começo você treme, não tem isso, nem assim, tipo online, nem ao vivo e a cores. No começo você dá aquela. No começo, quando eu falo mesmo, no começo do trabalho, quando você vai fazer, que gera sempre uma ansiedade, porque muitas vezes a gente se cobra muito, né? Mas acho que eu não falei bem, acho que eu devia ter falado isso. E às vezes as pessoas chegam para você e falam, nossa, foi tão bom, foi legal ouvir, eu precisava tanto ouvir isso, aquilo, mas aí a gente quer ir muito mais para o lado da perfeição. Então,
temos que dar essa oportunidade para nós. O que eu gosto? Qual é o meu propósito hoje? Qual é o meu propósito hoje? Qual outra pergunta que o Haroldo faz, né, num outro momento, ele fala assim, qual o seu sentido da vida hoje? Né? Então, aí eu até respondi, ele fez umas 5 questões, é um vídeo curto de 30 e poucos minutos, mas muito profundo, porque ele mexe, ele nos instiga a pensar sobre isso. Então, você para e fala assim, o meu propósito vamos dizer, trabalhar numa ONG. Né? Tem até um exemplo que ele cita, que a pessoa fala assim, o meu propósito de vida é amar a humanidade. Ele falou, isso é muito vago. Porque amar a humanidade, aí ele ainda brincou, falou assim, você já comprou a passagem? Porque para amar a humanidade, você tem que ir em todos os países, tem que ir em todos os lugares. Então, é como você trazendo esse propósito, esse modelo que você, às vezes, quer seguir e trazer para você. Hoje, o que eu quero fazer? Eu gosto da minha profissão, eu trabalho, né, não sei o que, tal. Mas é o teu propósito maior, porque a gente tem um propósito dentro da gente, né? E é isso que a gente precisa trabalhar muito. Então, quando ele diz aqui, né, quando o Jason está colocando para nós, né, que aí voltando, ele diz assim, puxando para o contexto da espiritualidade, poderemos observar como as pessoas ainda têm dificuldade para assimilar plenamente. Aí ele vai, e isso é uma coisa que a gente vai refletir, como temos dificuldade para assimilar plenamente os ensinos deixados por Jesus há 2000 anos. E aí a gente para e fala assim, mas será que é? Não, é. Será que a gente está assim, tá muito aberto com esse propósito de assimilar esses ensinamentos de Jesus, que deixou há mais ou menos mais de 2000 anos, né? Será que aqueles ensinamentos, tudo aquilo que ele trouxe para nós, como eu reajo quando eu começo a pensar quando Jesus, num dos seus ensinamentos, diz: amai ao próximo, né? Perdoai, amai os inimigos. Aí a gente fala, caramba, mas amar os inimigos, como? Né? E aí ele diz assim, ainda pululam em nossas mentes os sentimentos inferiores e arcaicos da maldade. Ainda está aqui, né, na nossa mente, dos ressentimentos, do egoísmo, do orgulho, da violência, do ódio. Como ainda temos em nós o tal do homem velho. Olha só, né? Voltando aqui até o que ele coloca, né? Quando ele diz assim, ainda pululam em nossa mente, os sentimentos inferiores da maldade e arcaicos da maldade, dos ressentimentos, do egoísmo, do orgulho, da violência, do ódio. E hoje, né, a gente vê isso de forma, descontrolada. Como tem pessoas que estão cada vez mais, né, se descontrolando. E eu achei até muito interessante que, às vezes, a gente fala assim para a pessoa, poxa vida, a pessoa ou liga, ou fala, ou deixa uma mensagem, a gente fala assim, fulano, se cuida, se trata, se não está dando para segurar a onda sozinha, procura um profissional, ou procura um terapeuta, ou procura um psiquiatra, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa fica, não preciso disso, não preciso daquilo, e às vezes você vai conversando com a pessoa, você sente que ela precisa de um profissional. Um amigo ajuda muito, a família ajuda muito, né? Mas chega um momento em que ter um profissional
é muito importante. A semana retrasada, né? E foi a semana retrasada, eu precisei ter um tempo para mim. Eu precisei ter um tempo, porque comecei a ficar com a cabeça muito cheia de coisa, e saudade daqui, saudade do marido, saudade de não sei quem. Aí juntou tudinho, e aquilo ali, a pressão baixou, e eu falei assim, eu preciso de um tempo. Conversei com a minha terapeuta, ela mandou um áudio para mim muito bacana, né? E conversamos bastante. Eu falava para ela assim que eu estava sentindo uma coisa estranha, que era uma fome, mas não a fome de você comer alguma coisa, era uma dor, um vazio no estômago. Aí eu fui explicando. E aí ela falou para mim assim, Rosângela, você vai ter muitos desses vazios. Você está nesse processo do luto. E esses vazios vão. É um vazio de fome, não é? Eu falei, é. Ela falou, vai acontecer. E aí ela falou, aí dentro da conversa, eu falei assim: eu também foi o dia que eu também peguei as roupas minhas, peguei as roupas que Fábio usava no cotidiano e resolvi dar tudinho. Ela falou assim: pronto, seu gatilho. Porque há um gatilho, houve um gatilho. Quando houve esse gatilho, você não estava assim tão preparada como você achou que tivesse. E exatamente, eu fui dando, no começo, há um ano e pouco, eu fui dando as coisas novas dele, camisa, mas as roupas mais íntimas dele, eu estava como que, entre aspas, guardando inconscientemente, quer dizer, então são ainda essa inflexibilidade que eu ainda trago dentro de mim, que às vezes isso vai detonar numa pressão que vai subir, numa azia que vai bater, não sei o quê, e às vezes eu vou falar assim, puxa vida, eu não podia ter comido aquela polenta que eu tanto gosto, agora estou com azia. Será? Será que foi a polenta? Será que se eu fizer uma análise, como é que foi meu dia, minha semana, o que isso quer dizer, né? Então, ele continua aqui. Esses paradigmas, até hoje, exercem uma força considerável em nosso comportamento, mesmo que eles estejam em nosso interior há muitos e muitos séculos. Não podemos esquecer, somos espíritos milenares. Ponto, somos. Né? Então, tem muita coisa que está aqui dentro ainda. Vamos dizer, aquela personalidade antiga, que hoje é Rosângela, mas que no passado tinha um outro nome, que foi, vamos dizer, eu colocando, né, que foi uma das guerreiras de Jesus Gonçalves, ainda fala, que foi uma daquelas que passou pela Revolução Francesa e só criando dificuldade ainda está forte. Lógico que você vai trabalhando, então algumas coisas a gente vai conseguindo gerir, né? Mas eu falo para vocês, eu, Rosângela, e falo sem nenhum tipo de assim de vergonha, alguma coisa, não posso ter nenhum tipo de poder nas mãos, nem poder, vamos dizer assim, se eu morasse num prédio, ser síndica. Jamais, não, de jeito nenhum, nem chefe de limpeza, nada que tenha assim, senhora, porque eu já passei por essa situação, né, dentro da minha própria profissão, que eu me achava assim o máximo, porque eu morava numa cidade no interior, no Mato Grosso do Sul, em que a única policial era eu, feminina. Então a cidade inteira me conhecia. Onde eu entrasse, era aquela coisa toda. E eu me sentia a tal. Eu andava sempre toda assim, equipada, não vamos, né? Equipada, com jaqueta, geralmente a jaqueta ficava mais alta assim, é como se fizesse questão assim, tipo, olha, eu estou aqui, estou preparada, estou armada, então, aquela coisa toda, né? Então, e a gente vivia num mundo assim, muitas vezes você vive num mundo assim, eu tenho poder, eu tenho a carteira, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço e aconteço. Mas só que a vida não é isso, né?
A vida vai, com o tempo, ela vai nos mostrando que não é isso. Que se você não se flexibilizar em alguns momentos, né? Se a gente não mudar alguns paradigmas que a gente coloca como verdadeiros e aquilo, ponto, quem vai sofrer somos nós mesmo. E ele diz aqui, como ele fala, né, que esses paradigmas, como eu disse anteriormente, têm uma força considerável porque está no nosso interior há muitos e muitos séculos. São eles, por sinal, que agem como filtro aos conceitos novos que chegam até nós, sob a forma de bondade, de perdão, de solidariedade, de humildade, de paz, de amor. Por exemplo, se a pessoa é orgulhosa, ela tem dificuldade em assimilar a humildade e o perdão, com toda certeza. A pessoa é orgulhosa, ela vai ter essa dificuldade de trabalhar, assimilar humildade e perdão, porque muitas vezes ela vai achar que aquele orgulho faz parte. O orgulho, vamos dizer, como tem, né, de profissão, né? Na minha profissão, eu vejo, às vezes eu participo no grupo, o meu nome está lá, mas eu nem coloco nada, porque é perder tempo, né? Não, porque a gente tem que lutar pelos os nossos direitos, porque isso, porque aquilo outro, os nossos direitos, o do resto não, é os nossos. A gente pode falar assim, mas todo mundo pensa assim. Está equivocado, porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos com a humanidade. Então, por exemplo, hoje, nessa altura do campeonato, eu achar que o meu direito tem que sobressair ao direito de qualquer um de vocês, porque a minha profissão é assim, é realmente algo que é um contrassenso. Eu posso até estar equivocada, se eu tiver, me perdoem, mas eu acho que é. Né? E até então a gente observa que muitas vezes isso acontece, porque eu me coloco, eu faço parte, vamos dizer, eu acho, né, que eu faço parte de uma certa elite. Então, como eu faço parte dessa elite, a minha condição tem que ser assim, acima. Essa é a questão. Né? E que, infelizmente, muitos de nós trazemos isso. E a coisa é tão assim que eu conheci, eu soube um caso, né, de uma pessoa, até a pessoa me falou sobre essa pessoa, um profissional, agora está bem idoso, ele tem um resort, não sei aonde, aí está falido, deve tanto imposto, tem casa num bairro nobre no Rio de Janeiro, não, mas atualmente ele mora no local de trabalho dele porque ele já foi assaltado várias vezes. Olha só, tantos bens e não pode usufruir desses bens. E aí a gente para e fala assim, será que não é realmente, não é hora de muitos de nós trabalhar esses paradigmas, né? Como ele está dizendo aqui, fazendo esse convite, né? E quando ele fala assim que realmente quem é orgulhoso vai ter dificuldade de assimilar humildade, perdão. Ela pode estar errada, mas ela não vai admitir essa questão do perdão e a questão da humildade, né? Porque é o orgulho do nome. E nós vivemos num país que bate no peito alguns e diz assim, você não sabe com quem está falando. Gente, como adora! E olha, o que eu já ouvi isso, eu me lembro, não sei se eu contei para vocês, eu já tomei carteirada dentro do ônibus que eu estava fazendo um trabalho lá, né, de olhar, né, dentro do ônibus tal, de um senhor do Exército da Salvação. Ele tinha carteirinha e tudo. Me deu na hora, imagina, né? Lógico, a poderosa, como eu recebi uma carteirada do Exército da Salvação. Às vezes, quantas e quantas vezes eu estava na estrada, a gente estava com a equipe na estrada, aí vinha um cidadão, desembargador, ele já vinha com a carteira pendurada do lado de fora, não te dava nem boa noite.
aqui, olha, sabe, fazia assim e ia embora. E aconteceu coisas assim que não dá para falar porque está gravado, mas depois eu falo. Que você para e fala assim, gente, que isso? Mas já aconteceu comigo várias situações. Eu me lembro que em 80 e pouco, né, tinha aquela coisa de você. Eu estava trabalhando com um colega na estrada, né, aquela estrada lá do Mato Grosso do Sul, aquelas estradas. É um estado que eu amo muito, gente. O sol, quando bate numa daquelas estradas ali, é maravilhoso. É aquelas plantações de soja, de trigo, aquela coisa toda, fazendas imensas. Não é fazenda, é latifúndio. E eu tive num lugar em que estava escrito, eu nunca esqueci, latifúndio Nossa Senhora Santa Isabel. Latifúndio. O dono colocou lá a placa dele que era um latifúndio. E geralmente não moravam ali, moravam em Minas, moravam em qualquer outro lugar. Para você entrar, entrava na porteira, da porteira até a casa grande, de carro, levava 40, 50 minutos de carro. E olha, aqueles carros na estradinha mesmo, 40, 50 minutos. Então, ela tinha essa coisa assim, né? E aí a gente observa que muitas vezes, para você trabalhar essa questão da humildade, do perdão e tantas outras coisas, para uma pessoa que tem o orgulho, aquele orgulho que, tipo assim, não, isso faz parte de mim, eu sou assim mesmo, gente, é dolorido. É dolorido porque é um sofrimento que ele está adquirindo para ele mesmo, né? Que se não mudar, vai ficar cada vez pior. E aí ele continua dizendo aqui, né, ela tem dificuldade em assimilar a humildade e o perdão porque esses valores não fazem parte de sua constituição psicológica, ou seja, são elementos novos para o seu psiquismo. Está tão acostumado a ter o orgulho como um modelo de vida que, quando bate humildade e perdão, no psiquismo dele não tem como nem ele pensar sobre isso. O que é isso? É humildade, perdão, né? E muitos de nós que já passamos, com certeza, até pela escravatura, né? E não sendo escravos, né? Alguns talvez, mas outros sendo donos de escravos mesmo. Quantos de nós? A senhora do engenho. Nossa, mãe. Tem uma foto muito interessante que minha mãe tirou aqui em casa. Aí estava minha mãe sentada, estava uma amiga, estava o Fábio ao lado. Eu, quando bati essa foto, e às vezes quando eu olho, eu falo assim, meu pai eterno, a senhora de engenho, o filhinho da mamãe e a ama, a Aya, ou alguma coisa assim. Porque os três assim, como se estivessem bem, sabe? Com um olhar assim por alto, aquela coisa toda, e você percebe, às vezes a gente percebe isso em pessoas, às vezes até em situação de rua, quando você vai doar alguma coisa, né? Já aconteceu uma vez um amigo que ele foi com um grupo tal de uma casa espírita, foram fazer doação, não sei o quê. Na hora que a pessoa abriu e viu que era polenta com carne moída, ela voou a comida longe. Ela falou: eu não como, que isso? Polenta com carne moída? Imagina! Aí você, na hora, fala assim: não, tem um morto de fome, não sei o quê. Mas aquelas pessoas ali, a gente não sabe quem são. O porquê de todo aquele orgulho? Para algumas pessoas é difícil. Para algumas pessoas é muito complicado isso daí. Se o ódio ainda é muito forte no indivíduo, ele terá dificuldade em assimilar o paradigma do amor ao próximo. Isso aqui também é algo que ele coloca, né? É muito interessante, porque ele fala algo aqui que é verdade. Se na pessoa. Opa, deixa eu voltar. Se na pessoa ela ainda traz o ódio, é muito difícil dela assimilar o amor ao próximo.
Se ela acha que bandido bom é bandido morto, ela vai achar difícil amar aquele próximo. E tem um caso muito interessante de uma pessoa que ela conseguiu sublimar isso aí. Foi um caso muito famoso em São Paulo, de um japonês, é, uma família japonesa, né, que o filho foi sequestrado com 3 anos, ele pagou o sequestro e tal, mas mesmo assim eles mataram a criança. E ele começou a entrar numa situação em que ele estava esquecendo até que ele ainda tinha família, tinha esposa, tinha outro filho, ele não conseguia sobreviver. Ele até me lembro que acho que ele deu um depoimento, ele falando assim que a vontade dele era, sabe, ir no presídio e matar a pessoa, fazer alguma coisa, e ele estava se perdendo em tudo aquilo. E aí ele diz que ele uma vez ele fez o seguinte: ele estava em casa e na casa dele, que tinha sido da comunidade que da onde saíram, né, as pessoas que sequestraram o filho dele, ele olhou, diz que olhando pela janela, a comunidade, ele falou assim: eu preciso ir lá dentro. Eu preciso resgatar alguma daquelas pessoas para que elas não façam o que fizeram com meu filho. E aí ele vai e faz um trabalho dentro da comunidade, aonde foi da onde que realmente acabou, né? Partiu aqueles que fizeram mal a ele e ao filho dele. E ele começou a fazer um trabalho muito bacana, resgatando muitas crianças, criando áreas de lazer, criando trabalho, criou uma série de coisas. Quer dizer, ele sublimou dessa forma, né? Ele poderia o quê? Com esse ódio, lógico que ele tem, lógico que fica a mágoa, o ressentimento, fica a dor, mas ele sublimou isso daí. Ele transformou essa dor dele em algo para, vamos dizer, resgatar outras crianças que precisavam ser resgatadas, que precisavam ser ajudadas, né? E até eu me lembro que eu já citei para vocês de uma orquestra da Vila Lobinhos, né, que um dos jovens que infelizmente não conseguiu, voltou para o tráfico, acabou sendo assassinado, tal. Só que ele tinha o pai que foi preso, a mãe que morreu de overdose, a avó acabou morrendo, ele que viveu sozinho, tendo a idade de 8 anos. Ele vivia sozinho na comunidade, ele comia na casa de um, na casa de outro, e assim ele foi crescendo, tentaram resgatá-lo, mas o outro lado falou mais forte, mais alto, e acabou indo, né? Acabou, infelizmente, seguindo aquela vida. Temos que ter consciência, então, de por que temos certas dificuldades em progredir mais rapidamente. E isso é importante, a gente parar e às vezes falar assim, mas por que eu encontro tanta dificuldade, vamos dizer, para progredir mais rapidamente, ou então que seja para eu trabalhar o meu orgulho, eu trabalhar a minha, vamos dizer assim, às vezes a minha falta de empatia, ou eu trabalhar aquele, vamos dizer, o ressentimento, que muitas vezes, por exemplo, né, a raiva, como diz, a raiva é uma coisa que dá e passa. Agora, o ressentimento, esse é destruidor. Porque o que é ressentimento? É ressentir. E ressentir. Quer dizer, é pior do que a raiva. A raiva, você ficou com raiva ali, falou o que tinha que falar, blá, 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 aquela coisa toda, passou. O ressentimento, não. O ressentimento passa anos, aí você fala, naquele dia que você, quer dizer, não esqueceu. Não tira lá do fundo do baú uma história que já deveria ter sido diluída, mas que ainda não foi diluída. E quantas pessoas, infelizmente, acontece isso? Às vezes. Oi, pode falar. E a palavra ressentir significa tornar a sentir, sentir de novo. A pessoa sente tudo outra vez, o tempo inteiro. Volta lá na raiz do acontecimento, no dia do acontecimento. É o ressentir.
É o ressentir. Muito evitar isso. É exatamente isso daí, é o ressentir. Você vai e mexe naquilo, e às vezes, vamos dizer, tá 60 anos de casados, e um dia lá qualquer, aí você lembra quando você me falou? Às vezes o coitado ou a coitada nem lembra mais, né? Dependendo da idade, assim, às vezes eu até esqueci ontem o que eu comi, quer dizer, mas tem coisa que fica guardadinho lá dentro e que você espera, deu um momento, você traz aquilo à tona, e às vezes, quando traz à tona, é algo muito desagradável, é algo que às vezes até mexe com a sua própria saúde, numa coisa que já deveria ter sido resolvida, né? Aí ele continua aqui. Depois de entendermos tudo isso e passarmos a refletir melhor sobre nós mesmos, já estaremos a caminho das mudanças necessárias. É quando a gente começa a refletir sobre qual o meu propósito, qual a minha dificuldade. Eu tenho dificuldade em perdoar, né? Vamos dizer, entre amigos ou entre casais, né, alguma coisa assim, eu tenho dificuldade de perdoar. Eu começar a trabalhar, né, começar a como que você virar um pouco a câmera para um outro lado, ver um outro lado, como ele vai falar aqui, o outro lado da moeda, como ele falou, né? Começar a pensar nessa possibilidade. Será que quando a pessoa falou aquilo que ela falou, como é que ela estava? Como é que estava naquele dia? Né? E comigo agora mais não, né? Porque já passei dessa fase, né? Mas, gente, quando ela tinha época de ficar menstruada, parece que o mundo caía, parece que a gente. Nossa, mãe, eu tenho a minha sobrinha que fica, ela fala, tia, meu Deus do céu, eu fico assim, fico assado, fico não sei o que. Eu falei, trata disso, minha filha, porque quando entrar na menopausa, olha, em alguns casos é complicado, né? Então, você mexe com o organismo e aí você fala uma coisa, caramba, não era isso que eu ia falar, mas aí você acaba falando, e isso acontecia às vezes comigo, quando era muito engraçado, né? Às vezes, quando tinha algumas altercações entre eu e Fábio, né, eu falava um pouco assim, ele falou, por que você está falando assim? Eu falei, eu estou falando normal. Ele falou, você não está falando normal. E eu ficava com raiva, porque eu sabia que ele sabia que eu não estava falando normal, né? Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que ele descobriu? Mas por quê? A minha cara já dizia, nossa mãe do céu, ele, por que você está com a cara fechada? Eu não estou com a cara fechada. Gente, eu estava emburrada. Estava assim, estava escrito na minha cara, estou emburrada, né? Então, a gente muitas vezes não nota, o outro vê, né? Quando o outro é amigo e parceiro, ele não vai acionar aquilo ali, ele não vai beliscar naquela área, vai o quê? Nos ajudar. Mas dependendo, às vezes, quando a gente está virada, né? Então, principalmente nós mulheres, às vezes, né? Como a gente fica virada, né? Aí, às vezes, né, o coitado não. Às vezes ele só fala uma palavrinha, mas a gente pega aquela palavrinha e faz um texto imenso. Às vezes a pessoa só comentou, fez um comentário, né? Eu me lembro, acho que foi comigo que aconteceu, alguma coisa a pessoa me deu fez um comentário simples. Gente, depois que eu parei, desliguei, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa vida, mas ela podia ter falado de forma diferente. Aí tem um monólogo, aí blá, 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 aquela coisa toda. Aí você para e fala assim, nossa, o comentário realmente mexeu comigo. É tipo assim, como é que bateu e doeu, leva que é teu. Aí eu fico assim, eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nisso, né? Aí, mas isso acontece mesmo, tá? Na letra B, diz assim: os paradigmas dão acesso fácil aos dados já conhecidos. É um complemento ao item anterior, visto que os paradigmas agem como filtro às ideias novas, isto é, não, não deixam passar os elementos novos que surgem, mas deixam passar com facilidade as ideias já conhecidas. Por exemplo,
O pessimista entende muito bem outros pessimistas, mas não concorda com os otimistas, não sabe como eles podem ser otimistas diante do mundo atual. E eu digo o seguinte: o pessimista atrai o pessimista. Gente, que coisa louca. Nunca vi, às vezes, como isso acontece. Uma pessoa pessimista, quando você vê, você atrai o pessimista, o outro pessimista também. Eu falei, caramba! E acontece, e realmente, o pessimista, ele não vai concordar nunca com o otimista. Como? Você otimismo? Olha essa pandemia, imagina! Isso aí é desesperador. Como é que você pode estar sorrindo? Como é que você pode estar alegre? Como é que você pode estar assim ou estar assado? Mas, gente, e aí? Como é que a gente faz? Né? Eu vou ficar carrancuda sempre, para baixo sempre, né? Então, tem momentos em que você tem que fazer um esforço, ir lá dentro, falar assim, otimismo, onde está você? Ele vai estar lá e você fala, olha, vem aqui porque eu estou precisando. E trazer para cima mesmo, né? Aí eu me lembrei até do estudo que a minha irmã fez na sexta-feira, quando ela fala de Elias, que eu fiquei encantada, né? Até quando ele vai para a caverna, aí tem toda a história, ele vai para a caverna e Deus, né, pergunta a ele, o que você está fazendo aqui? Né? É tipo assim, sai dessa caverna. Né? É como a gente vê, deserto, caverna, são lugares de passagem por algum motivo. É que nem o Rossandro tem um livro dele maravilhoso, Autoencontro, que fala do deserto, maravilhoso, gente. Nossa, mãe, muito bom, e uma palestra dele. Então, deserto é lugar de passagem, pronto. Não é lugar para você fixar e ficar ali. Né? Eu vou ficar ali naquela caverna escondidinha, lá no fundo não vou sair. Eu vou ficar naquele deserto porque eu não quero ter contato. Não! Eu posso ir ao deserto, mas eu preciso sair dele. E buscar sair mais fortalecido do que quando eu cheguei e entrei nesse deserto. E ele diz, continua aqui, o otimista sempre alegre, risonho, confiante e feliz. O pessimista, ao contrário, via o mundo sempre com lentes escuras. E é verdade, né? Conta-se uma história do interior aí, em que o padre, não chovia há muitos anos na cidade. Não chovia. Aí pediram o padre para fazer uma missa, para cair chuva na cidade. E o padre falou, tudo bem. Aí a igreja encheu. Aí o padre virou e falou assim, não vou fazer a missa. Como, seu padre? O senhor não vai fazer a missa? Nós estamos todos aqui. Aí o padre falou assim, quem é que trouxe guarda-chuva? Ninguém tinha levado guarda-chuva. Quer dizer, queria a missa para chover, acreditavam tanto que ninguém levou guarda-chuva, né? Quer dizer, olha só, o pessimista como é. É que nem aquelas vezes você fala assim, nossa, o dia está tão lindo. Ah, mas eu acho que vai chover. Caramba, você até desanima, né? Ah, sabe? Fala assim, meu Deus, porque às vezes tem pessoas, talvez não seja da época da Érica, nem do Marcelo, mas a Iena Haha, né? Ó dia, ó vida, ó não sei o quê. Gente, eu adorava esse desenho. Porque aí né? Ó vida, aquela Iena, coitada, nada dava certo para ela. É que nem o Bip Bip, né? Um outro desenho que tinha também, que o lobo só se dava mal. Né? Quer dizer, então a gente percebe que essa questão do pessimismo acaba se tornando uma coisa mais doentia. O pessimista fica tanto nessa mesma faixa, nesse tipo de vida, nesse modelo de vida, não sei o quê. Ah, eu não posso ser otimista, gente. Olha, a minha vida está assim, minha vida está assado, minha vida está, sabe? E a pessoa adquire ali aquilo como vamos dizer, um valor maior, como a única verdade. Aí diz aqui, o pessimista, ao contrário, viu o mundo sempre com lentes escuras. Um dia, os dois se encontraram, cada um exteriorizando o seu interior. O otimista com um sorriso nos lábios e o pessimista de tez carregada. O pessimista, percebendo o sorriso do amigo, lhe disse, o mundo como está hoje
cheio de violência, de miséria e de fome, e você está rindo, para mim você está rindo do mundo. O otimista deu um sorriso mais largo ainda e respondeu: eu não estou rindo do mundo, eu estou sorrindo para o mundo. As pessoas estão tão impregnadas pela turbulência social que chegam a permitir que essa turbulência seja parte atuante de suas atitudes. Olha que coisa interessante, né? E é verdade, a gente vê, e eu observei, eu tive uma, vamos dizer assim, uma prova disso há umas semanas atrás, num dia que eu tinha um trabalho muito importante a ser feito, e eu acabei lendo uma notícia que me chocou profundamente. Gente, eu fiquei tão mal que eu fui fazer o trabalho, eu estava me sentindo tão mal, tão para baixo, que eu falei assim: caramba, olha o que eu fiz comigo. Eu tinha feito comigo, né? Ao ler aquela notícia, ao ver aquilo ali, eu trouxe para mim uma coisa que não era uma coisa boa, não era uma coisa positiva. E é o que ele está dizendo aqui, que ele não estava rindo do mundo, ele estava sorrindo para o mundo. As pessoas estão tão impregnadas, aí voltando, né? Que chegam a permitir que essa turbulência seja a parte atuante de suas atitudes, como eu já li. O otimista, já com outro paradigma, espelhava alegria, espalhava alegria, espalhava confiança no futuro e perfumava a sociedade com suas atitudes altruístas. Foi há um mês passado, se eu não me engano, né? Eu li um artigo em que a primeira-dama de São Paulo criticou o Júlio Lancelotti, dizendo que ele estimulava a preguiça das pessoas que estavam em situação de rua, né? E ela estava querendo, alguma coisa assim, proibir que desse comidas para as pessoas em situação de rua, porque estimulava a preguiça. Aí você para e fala assim: é interessante, né? Como as pessoas têm visão diferente de uma mesma situação. Ele está ali trabalhando, né? A igreja dele é a rua, é o mundo ali que ele está. Não é a igreja física que está lá dentro orando, não. Ele está ali. E enquanto a pessoa tem um outro olhar, né? Enquanto a pessoa acha assim: mas olha, você está dando comida a esse pessoal da rua, você está estimulando eles ficarem na rua. Quem está na rua não está na rua porque quer. Se alguns querem ficar, é problema deles, mas a sua maioria não está porque quer. Tem pessoas que hoje, com toda essa pandemia, que tinham uma vida muito boa e que está na rua. Não tem mais, ou perdeu o emprego, né? Não tinha um emprego seguro, essa coisa toda. Está devendo, está isso, está aquilo, e muitas vezes ele não vê outra saída, a não ser, às vezes, pedir. Tem pessoas que têm ainda, fica com orgulho, e às vezes eu li uma vez sobre isso, algo que diz assim: se você souber de alguém que esteja precisando, você fala com ela. Fulano, nós somos amigos. Você está precisando de alguma coisa? Conta comigo. Precisa de uma cesta. Porque às vezes a pessoa fica assim, envergonhada, porque ela teve uma situação maravilhosa e de repente ela está sem nada. Como nós vimos, foi até a questão de 2 anos, 3 anos, uma pessoa, né, um empresário lá na Barra, né, em que ele acabou reagindo de forma totalmente enlouquecida. Mata a mulher, joga os filhos, se mata, porque a situação estava insustentável. O que é uma situação insustentável? Será que é uma situação de perder os bens materiais? Né? Mas se ele tinha capacidade, ele não poderia ter feito de outra forma. Mas muitas vezes a situação que a pessoa acaba se deixando levar, né? E a gente só pode pedir a Deus que o proteja aonde ele estiver, né? E assim como seus familiares também, né? Aí continua: em vez de agir de forma intempestiva e violenta, por que não parar para pensar, refletir e então agir de forma cristã?
Por que a gente não para pensar, né? Esse padre que está lá trabalhando com as pessoas em situação de rua, né? O trabalho que ele está fazendo, que trabalho é esse que ele está fazendo? É um trabalho que está ajudando a tantas pessoas. Por que você ajudar as pessoas quando o tempo está bom? Isso é fácil. O problema é quando você vai ajudar as pessoas quando a dificuldade está batendo. Né? E como o Betinho falava, né? Quem tem fome tem pressa. Sabe? Então, o que eu posso fazer? Né? Agir de forma cristã, eu não julgar logo de forma violenta aquela pessoa. Será que eu tive lá já para poder participar, para poder ver? Né? Então, a pessoa está trabalhando, ela está ali querendo fazer o melhor para aquelas pessoas que não têm quem faça por elas. E uma coisa, essa pandemia no nosso país nos fez ver, embora já existisse, o quanto de miseráveis que nós temos no nosso país. Invisíveis. Sabia-se, mas como estava tudo bem, um ajuda aqui, outro ajuda ali e tal. E hoje não tem como fechar os olhos, porque está claro, né? Os invisíveis são muitos que ali estão. Está claro isso daí, né? Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, a oferecer o lado bom em troca do lado mal que possa chegar até nós. Ele nos deixou o seu exemplo de como proceder diante da violência, isto é, jamais abandonando a paz interior e a misericórdia, chegando, inclusive, a dizer na hora última: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele falou isso da cruz, tá? Da cruz que ele falou. Não foi nem do alto do monte, foi da cruz. Temos que considerar que essa prática constante dos pensamentos superiores é que irá introjetando em nós mesmos os paradigmas novos, as ideias mais puras e consistentes com uma espiritualidade superior. Quer dizer, nós temos que trabalhar esses pensamentos superiores o tempo inteiro, né? Precisamos trabalhar esses pensamentos superiores, né? Para que introjete isso na nossa mente e a gente saiba que nós podemos trabalhar isso em nós. O que muitas vezes nos falta é a vontade, aquele esforço necessário para que a gente coloque dentro da gente esses pensamentos superiores, e esses pensamentos superiores eles vão nos aquecendo, vão nos tornando cada vez mais fortalecidos, né? Letra C. Quando os paradigmas mudam, tudo volta a zero. Esse é um elemento interessante e que nos permite algumas reflexões. Quando modificamos um conceito, quando mudamos um padrão de comportamento a respeito de um item qualquer, todas as coisas que se relacionam com esse item sofrem uma modificação total, significando dizer que tudo volta a zero a respeito desse novo padrão. Por exemplo, quando a forma de fabricar televisões foi alterada, isto é, saindo do modelo antigo por emissão de raios catódicos e chegando agora aos modelos novos, à base de cristais, mudou-se um paradigma e tudo começou a partir desse novo sistema, ou seja, a base de cristais, de LCD, LED, etc. Puxando esse exemplo para o campo da espiritualidade, significa dizer que, ao trocarmos o paradigma da maldade pelo da bondade e passarmos a agir de acordo com esse novo padrão de comportamento, nossa vida irá se transformar, se modificar e todas as nossas ações passarão a ter o colorido da bondade. Aí a gente para e pensa assim, mas às vezes
não é fácil, mas esse é o caminho. Esse é o caminho e esse é o momento para que a gente comece a mudar o padrão de nosso comportamento. É como diz assim, quando você começa a pensar positivo, as coisas positivas elas começam a vir, porque nós começamos a ter uma clareza mental. E tendo essa clareza mental, isso vai nos auxiliando. Quando eu fico sempre naquele mesmo esquema, naquela mesma forma, achando, comigo tudo dá errado, vai continuar tudo dando errado. Agora, quando eu modifico, eu transformo, eu reverto, né? Eu começo a ter um outro tipo de olhar, eu começo a observar que será que vale a pena responder para alguém que falou isso assim, assim? Não, não vale a pena. Mas quando eu falo que não vale a pena, eu estou falando que não vale a pena mesmo. Meu orgulho não tem nada mais a ver com isso. Pô, deixa para lá, porque o problema é dele, não é meu. Né? Quer dizer, então, é isso que ele está colocando. E ele diz assim: os efeitos produzidos pela inclusão dos paradigmas referentes aos sentimentos superiores trarão uma mudança radical em nossas vidas. E isso é real. É só a gente começar a trazer para dentro de nós essa positividade. Poxa, Rosângela, positividade em plena pandemia? Pelo amor de Deus, trazer positividade em plena pandemia. Sim, trazer. E parar e pensar assim, o que eu posso, qual é a minha parte em tudo isso daí? O que eu posso fazer? Sabe? É como a gente faz a nossa oração, agradece, pede e tal, e chegar e falar, Senhor, Isaías, no capítulo, eu acho que é no capítulo 6, se eu não me engano, tem uma situação lá qualquer, né? E aí o Senhor fala assim: a quem enviarei? E aí Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, mande a mim. Eis-me aqui, Senhor, mande a mim. Né? É como o que Paulo fala quando ele tem um encontro com Jesus: o que queres que eu faça? Às vezes a gente fala assim: ai, mas será? O que queres que eu faça? Que possa ser uma coisa pequenininha, não importa. Mas é algo. É algo que eu sei que eu estou fazendo e que pode estar começando a germinar. Coisas simples, não tão complicadas. Eu quero já uma coisa. Não, uma coisa simples, né? Ele continua dizendo assim: as bem-aventuranças, o reino dos céus em nós, tipificarão o homem novo, pacífico, misericordioso, humilde, justo, bom, tolerante e amoroso. É a gente parar e pensar, né, nas bem-aventuranças. É o que Gandhi colocou: se todos os livros se perdessem, só ficassem as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Né? Assim, a conquista da felicidade está na substituição de ações indignas por ações dignas, em deixar fenecer os sentimentos inferiores com a chegada dos sentimentos superiores. Aí tem o desenhinhos que diz ações indignas para ações dignas, sentimentos inferiores para sentimentos superiores. Né? E aí, para nós fecharmos o nosso estudo, nós vamos ter ainda uns 20 minutinhos, e eu vou fazendo umas perguntinhas para vocês, dentro do que a gente estudou. Vou começar com você, Érica. Dentro do que a gente estudou, qual, se você pudesse dizer agora para a Érica, que sentimento, que mudanças a Érica gostaria de fazer? Eu acho que mudar de vez esses paradigmas mesmo que às vezes impede a gente de ter o desempenho que vai trazer felicidade para a gente mesmo, né?
me deu vontade, eu estou com vontade de falar o estudo todo sobre isso, então eu vou falar aqui saindo. Podia me interromper. Não, porque me deu vontade disso, de compartilhar com vocês. Um achado, para mim foi um achado que eu tive durante a semana passada, foi em meio à pandemia, achar aqui no canal aqui de televisão, aquela série, que hoje a gente chama de série, né, mas que era um programa de televisão, A Ilha da Fantasia. Ai, menina. Gente, e assim, eu vi quando eu era muitos episódios, eu guardava na minha memória assim, que eu gostava do programa, que era um negócio legal, né? Me trazia, mas eu não lembrava direito como era. E eu comecei a ver, assim, foi impressionante para mim, porque e aqui no estudo toda hora eu ficava lembrando da Ilha da Fantasia, né? Porque eu comecei, para mim, né, pelo menos a minha leitura, né, muito ligada a essa questão da mudança do paradigma, da gente deixar o paradigma inferior. A gente chega na ilha, né, todos que chegavam na ilha, pelo que eu estava vendo, né, eles chegavam com uma ilusão, né, com uma fantasia que estava muito centrada no eu. Uhum. Então, era uma que queria ser uma cantora famosa, mas que tinha problema com o palco. Era outro que queria um casal que queria comemorar não sei quantos anos de casado, queriam ter um dia feliz. Assim, era tudo muito centrado em si. E aí, uma menina queria perguntar para Deus por que ele levou os pais dela num acidente de carro. E aí, isso tudo, você entra na Ilha da Fantasia com esse paradigma, né? Aí as situações vão se desenrolando de tal maneira que quando você sai com um paradigma muito melhor. Porque ao longo do desenrolar da história, você começa a se envolver em outras histórias e que você deixa de lado a ilusão que você foi buscar ali, você ajuda um outro. Um cleptomaníaco, por exemplo, ele conseguiu ele foi lá para se curar. Mas ele conseguiu se curar só quando ele viu uma moça que perdeu uma joia que tinha ido entregar alguém lá na ilha e ela ia ser demitida. E aí, nisso, ele conseguiu vencer a cleptomania dele. Essa menina, né, que pedia satisfação a Deus sobre a morte dos pais, ela chegou num dado momento que ela conseguiu uma resposta, mas foi durante a ajuda a uma pessoa que tinha perdido a família também. Então, assim, eu dei esse exemplo porque para mim é isso, é deixar morrer, né, o homem velho, deixar morrer como se fosse a Ilha da Fantasia também fosse uma passagem, como você falou, né? Assim como o deserto, assim como a caverna. Eu vi muito materializado isso. Você está no momento, você está se despojando daquilo que você acha que realmente, daquilo que você achava que era importante para você, deixando aquilo cair, vendo o que realmente importa, né? Ter aquela desilusão mesmo com as suas fantasias passadas e valorizar o que importa, sabe? E aí tá sendo muito... Eu viajei, né? Mas tá sendo muito gostoso. Não, foi ótimo. Fantasia, eu recomendo quem puder, porque é muito bom você ver isso de uma maneira leve. Eu gostei dessa recomendação. Eu vi há anos e nem lembrava mais, tá vendo? Por isso que eu falo, todo estudo em grupo, várias coisas, quando a gente troca, quando eu fui ler o Ho Oponopono, quando você falou, aí eu comprei, eu tenho um livro, já terminei de ler, o livrinho do Ho Oponopono. Olha só, quantas informações a gente tem essa oportunidade de trocar, quer dizer, aí a gente trabalhar esses paradigmas, quer dizer, a ilha da é exatamente isso que você colocou como resumo do estudo. Uma ilha, você às vezes entra na vida com aquela ilusão e naquela ilusão, no caminhar, há necessidade de você mudar esse modelo, né? Mas eu sou milenar, sim, nós somos milenares. Só que hoje, a nossa reencarnação hoje é outra. E será que não é já para começar a trabalhar essa coisa milenar na nossa vida? Aí fica a pergunta, né? Fica a nossa interrogação, mas amei. Ler, então, eu acho, recomendando a todos Ilha da Fantasia, porque é interessante realmente isso que você colocou, né? De você entrar com uma ilusão e lá você vê
qual é a realidade, né? Eu achei muito bacana mesmo. Mais alguma coisa? Não? Oh, amei você colocar isso daí. Nos faz refletir muito mesmo. Cadê você, Marcelo? Só estou vendo sua cabeça. E aí? Oi. Oi. E aí, meu filho? Esses modelos, esses paradigmas, essas coisas todas, essa positividade que a gente tem que trabalhar, esses sentimentos superiores que a gente tem que fortalecer dentro de nós. O que você diz? É serviço diário. Eu acho que sair, né, sair do padrão, né, do paradigma é uma busca muito delicada, interna. Eu acho que é preciso, né? Porque ainda mais se você estiver no caminho errado, né? Uhum. Fica difícil de você entender porque as coisas não mudam, né? Não melhoram, né? Então, eu acho que a pessoa tem que estar disposta, né, a querer mudar, né? Eu Isso, gosto sempre de me lembrar, né? Eu até falo muito para as pessoas, né? Que aquele que é solidário não fica solitário, né? com certeza. Eu não sei se foi Chico Xavier ou Divaldo que falou, né? Mas eu gosto muito de me lembrar disso, né? E é isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos, com certeza, né? É lembrar o que Haroldo fala. O Haroldo fala: quando houver despressurização, coloque primeiro a máscara em você, depois você coloca no outro. Quer dizer, então, começa a mudar em você, né? Para que as coisas possam vir a acontecer e te encontrar predisposto àquela mudança, né? Não adianta, eu quero que o mundo mude, tá? E aí? O que você está fazendo para colaborar com essa mudança? Né? Está fazendo alguma coisa, está plantando alguma coisa, ou só está, às vezes, não, eu quero que o Querendo mundo. que o outro mude. Pois É né? mais fácil querer que os outros mudem, né? Com certeza. Por que o ano não mudou? E você? Já parou para pensar? Você que eu falo assim, no todo, não estou falando você, não, viu? Ah, eu mudei, mas olha só, eu mudei, eu estava cabeludo. Agora vocês viram o meu novo penteado? Pois é, E eu, tá certo, querido. Jacira, minha filha, minha amiga. Microfone. Olha, o que eu acho é o seguinte: nós somos realmente espíritos milenares, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não possa mudar. A gente tem que sair desses paradigmas arcaicos e mudar, porque quando a gente muda, o mundo muda junto com a gente. A gente não pode ficar esperando que a outra pessoa mude, né? Quem tem que mudar sou eu. Eu mudando, as coisas vão ser de maneira diferente. Aqui o finalzinho que ele diz: mudar ações indignas para ações dignas. Sentimentos inferiores substituir por sentimentos superiores. Isso é um autodescobrimento, um autoconhecimento constante. Com certeza. É verdade. É isso mesmo. Lúcia. Oi, amor. Deixa eu fechar e vou voltar. Vou parar de partilhar aqui. Voltar. E aí, Lúcia? Hoje eu falei muito, gente. Ninguém falou nada. Eu fico pensando nesses paradigmas, principalmente para mim, que sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, sabe? Eu tenho um problema sério de querer tudo certo, sabe? Eu não posso, eu não admito erro para mim. Isso não é legal. Então, esse é um dos principais paradigmas que eu preciso mudar em mim, porque isso acaba refletindo no outro também, né? Aquele que está ao meu lado, porque se eu quero tudo certo, né?
Então, se deixa um garfinho fora do lugar na cozinha, já é motivo da pessoa aqui entrar em, né? Então, eu acho que neste instante, até para mim, para eu ter essa vida mais leve, mais tranquila, eu acho que eu preciso parar de ser perfeccionista. Acho que é isso. Esse é um paradigma que tem que ser mudado em mim e que eu acho que vai me dar mais liberdade para viver. Mas isso é um reflexo também do meu trabalho, porque eu era muito exigente com o meu trabalho, demais, uma coisa de doido, de louco. Chegava às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite, porque eu queria ver tudo feito, tudo pronto, tudo arrumado. Né? Então, eu acho que isso acabou refletindo na minha vida em si. Então, esse é um paradigma que eu preciso quebrar. E você sabe que nunca é tarde, né? Nunca. Nunca é tarde. Não, nunca é tarde, nunca é tarde. Eu só estou esperando meus netos chegarem para eu quebrar esse paradigma de vez. Não, mas só em você estar refletindo, isso já é mais que positivo, porque às vezes a pessoa ela nem para refletir. E às vezes ela só vai refletir quando já está numa situação em que aí vai falar assim, ó, era só você fazer isso, né? Era só você parar e pensar, falar assim, opa, respirar fundo. Não pode ser assim, tem outras coisas para serem feitas, né? É esse trabalho que a gente precisa fazer conosco mesmo. E parte desse trabalho, o amor que eu preciso ter por mim. Porque se eu não tiver esse amor, isso é extremamente individual, né? É extremamente individual, não adianta. Eu não posso, o outro não pode fazer por mim. Com certeza, né? Então, quando a gente parte da questão do olhar para si e fala assim, nossa, eu me amo, né? Eu não falo para vocês que é fácil assim, olhar para os... Não, tem horas, às vezes, não. Nossa, eu estou com a pele seca. Ao invés de eu olhar para o espelho e olhar, ter um outro um olhar de amor, como os amigos superiores têm por nós. Nós somos, às vezes, tão exigentes conosco, tão radicais conosco, tão severos, né? Enquanto os amigos espirituais, eles nos veem, nos amam, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, né? Mas são tão bondosos, né? Mas a gente está no aprendizado, né? Alguma coisa, Lu? Oi, meu amor, fala. Mais alguma coisa? Fala, Érica. Fala, Érica. Não, é que você foi falando, né, Tia Lu, sobre o perfeccionismo. Eu entendo bem. E como isso, né, ataca a gente. Eu li um texto que eu achei muito, muito bom, me esclareceu bastante. Se quiser, depois eu compartilho no grupo, que é um texto do Hamed. Se eu não me engano, é perfeição versus perfeccionismo. É muito... manda sim. Manda pra gente. Qual é o livro? Manda sim, é bom. Dores da Alma, se eu não me engano, é o Dores da Alma. Eu li muito tempo esse livro. Muito tempo que eu li. Qual é muitos anos. Não, perfeição versus perfeccionismo. Baixa estima. Deixa eu ver aqui. Mas, de qualquer maneira, Érica, bota lá sim, que já tem muitos anos que eu li. Tá, eu não tenho certeza se é esse ou se é o Renovando Atitudes. Ou é esse ou mas, de qualquer forma, coloca pra gente no grupo. Tá? E Rosângela, uma coisa que você falou? É. Perfeição versus perfeccionismo. É o 225. É o 225. Bom, vamos ver. Mas bota no grupo. Se der tempo, eu dou uma lida nele. Tá bom. Maria Inês. Eu
Oi, fala. Vejo essas mudanças, esses novos paradigmas como um processo de autoconhecimento, de você ser mais maleável com você mesmo, de autodescobrimento. Então, para sair desses paradigmas, você tem que introjetar e se desnudar verdadeiramente, né? Aí você, por exemplo, vai ter mais aceitação. Na semana passada, a minha filha falou: mãe, eu falei, eu vou ao Rio, tem que assinar um documento. Aí ela falou, mas mãe, eu não disse que vou com você, mas a minha filha não pode, porque tem como é que se diz? Tem hora que está no plantão, não pode. Aí ela falou, mãe, essa quarta não dá. Aí eu pensei, aí não falei nada, silenciei. Aí depois eu falei, mudei, aceitei. Eu falei, isso aí já foi uma boa, tá entendendo? Tive essa flexibilidade de mudar meu dia com o moço que ia me levar, aquilo tudo, para que ela não tinha dito, mãe, eu vou com você? Então, eu tenho que fazer, eu tenho que mudar essas coisas ainda, e às vezes eu quero que seja um pouquinho do meu jeito, né? Então, eu nunca tive como é que se chama? Essas super exigências, não, sabe? Então, com as minhas ajudantes, tudo, o que fizesse, arrumou. Ah, mas tem que dobrar a roupa assim, tem que dobrar assim, não. Está ótimo. Por isso que muitas coisas eu acho que me facilitaram. Até quando quando minha filha começaram a aprender a fazer a comida, a outra, coitada, fazia o arroz duro. Aí eu dizia, ah, mas está ótimo, maravilhoso. Aí no outro dia já saía melhor. Eu falei, está muito bem, para que incentivasse. Por isso que aí, deixando tudo para você aprender a dividir, né? Eu vejo assim, que cada dia que nós vivemos em círculos, né? Então, hoje, eu estou vivendo uma outra fase na minha vida, mas aí esses paradigmas devem ser mudados de acordo com as circunstâncias que nós estamos vivendo, mas tendo sempre, eu sempre fui uma pessoa esperançosa, sempre tendo esperança no coração. Certo. Márcia. O microfone ainda está desligado, Márcia. Fala. Pode falar, Márcia. Tudo porque é a nossa evolução, né? Como espírito, nós estamos sempre em evolução. E uma encarnação, eu acho que a gente tem a possibilidade de evoluir muito. Depende de cada um. Aí eu fiquei olhando para mim, o meu passado, a minha vida, como eu era. Eu era uma pessoa altamente violenta. Eu queria que tivesse uma guerra civil, queria estar de frente. Isso é de vida passada, a gente sabe. Hoje, eu pago para não ter uma briga. Eu já sou de paz, né? Eu acho que foi um grande ganho já para mim, né? Hoje eu viso mais o amor. Minhas conquistas é mais moral e espiritual, onde eu foco mais. E nas pessoas. Eu sou, assim, um tanto quanto, acho que orgulhosa, porque eu não gosto de dividir as minhas dores, ou o que passa em mim, entendeu? É como se eu tivesse que resolver sozinha. É como se a minha resiliência tivesse que ser sempre forte. E a gente sabe que a gente nunca é sempre forte, né? Eu acho que todo mundo tem seus altos e baixos. Eu acho que todo mundo já chegou no fundo do poço, já saiu. E cada dia é um dia. É um ganho,
é uma melhoria que nós ganhamos. Quando a gente pisa na bola, quando a gente erra, a gente já acende aquela coisa na nossa mente, né? Pô, isso aí tá errado. A gente já consegue visualizar isso, né? Porque É verdade. antes eu errava e não conseguia enxergar que estava errada. Hoje, se eu faço alguma coisa, é logo sinalizado, estou errada. Acho que isso é muito bom, porque eu já estou me conhecendo, né? Ótimo, E com estou certeza. mudando. Isso é Isso muito mesmo. bom. Só isso. É isso mesmo. Antônia. Antônia é a Maria Faria, tá, gente? Maria Antônia. Tá sem som, tá sem som. Continua sem som. Vai devagarzinho para ligar. O microfone está desligado. Toca devagarzinho que você consegue. Isso, aí, pode falar. Ficou agora? Pode falar. Graças a Deus. Então, eu também acho que a gente tem que focar nessa transformação de atitudes. Mas é difícil, né? É difícil a gente se enxergar. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar mais amoroso para a gente, para dentro de nós, e olhar para a gente como a gente olha para o caderno daquele aluno que errou tudo. Né? A gente pega, ó, você vai apagar aqui, vamos fazer tudo outra vez, né? Apaga. Esse aqui tá bom, não, apaga também. Agora você vai fazer direitinho do jeito que você aprendeu, do jeito que eu te ensinei, né? Então, a gente vai apagar lá por dentro da gente aquelas atitudes, buscar, né? Procurar abrir o caderninho por dentro e ver em que a gente falhou ali, no que a gente errou. E aí começar a apagar os erros, começar a apagar e depois fazer outra vez, né? Raciocinar, será que está certo agora? Né? Vamos consultar os professores que são esses orientadores da doutrina espírita que a gente lê tanto, né? É Kardec, são esses espíritos amigos que nos ensinam. E aí a gente, agora, será que se Kardec visse e achar que estava bom, será que se Jesus olhasse e achar que ia aprovar isso? E aí a gente vai fazendo essa análise devagar, não pode ser tudo de uma vez, mas alguma coisa, eu acho que um número razoável de coisas a gente consegue fazer, a gente consegue modificar numa existência. Tá Um certo. carinho conosco, né? Não é com falta Com certeza, né? de paciência, né? Vamos com paciência. Apaga aí, menina, apaga isso aí, tá errado. Vou fazer aqui, saiu errado. Não é. Será que está certo eu fazer isso? Será que esse dever eu estou fazendo certo? Poxa, estou fazendo errado, fiz tudo errado. Desculpe, meu Deus. Vou fazer tudo outra vez. Apaga, atitude, conserta. Como é que apaga, hein? Às vezes é pedindo desculpa, né? Isso às aí. vezes é entendendo, às vezes é desculpando, porque eu não tinha feito isso ainda. E aí, aos poucos, a gente vai corrigindo. Quando a gente vê o caderninho, está bem mais bonitinho, né? Isso aí. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. Aninha. Boa noite. Boa noite, querida. Tá ouvindo? Realmente, todo mundo falou muito bem, né? Esses paradigmas, né? A pandemia nos ajudou a mudar muito, né? Porque nós ficamos dentro de nós mesmos, refletindo em muitas coisas. Então, houve muitas mudanças, né? Muitas mudanças mesmo. Pelo menos estou falando de mim mesmo, né? Porque tive tempo para parar, para que era uma vida tão corrida, né? Mas muito positivo. E daí para frente, né? A gente vai vivendo de uma forma mais tranquila,
porque houve mudanças bem grandes. E também a doença, né? A gente vê quando a gente passa por uma doença e que dá para a gente dar uma parada, né? Uma mudança muito grande. Quando a gente não para pelo amor, para pela dor, né? E é isso aí. Deus está sempre nos mostrando, né, o caminho certo. Basta a gente ter olhos para ver, né? A gente, lendo o Paulo Estevo, que eu estou lendo de novo, né? Ele ficou 3 anos, né, para poder refletir no como ele ia começar a trabalhar com Cristo, né? Foi mudanças muito grandes para trabalhar o orgulho, a vaidade. Eu falo até, estou falando de mim mesma, né? Muito orgulhosa, mas a gente trabalha, a gente procura, como a nossa amiga falou aí, apagar devagarinho, com paciência, as nossas dificuldades, que são tão grandes, né? Mas é assim. Obrigado, tá? Beijinho a todos. Acho que todos falaram. Eu vou ler esse texto, tá? Mas coloca no grupo também, tá, Érica? É do livro do Hamed, Renovando Atitudes, tá? É o item Perfeição versus Perfeccionismo. E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Capítulo 17, item 1. As tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas, revelando, às vezes, um grande medo indefinido e oculto. A diferença principal entre o indivíduo saudável e o perfeccionista é que o primeiro controla a sua própria vida, enquanto o segundo é controlado sistematicamente por sua compulsão pertinaz. Trazemos como somatório de múltiplas existências crenças negativas de que nosso valor é medido por nossos desempenhos bem-sucedidos e que os erros nos rebaixariam o merecimento como pessoa. Daí as emoções desconexas de medo, de desagrado e de punição. Como exemplo, pensamos inconscientemente que se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais confiar em nós ou jamais teremos sucesso na vida. O transtorno do perfeccionista é não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando assim agradar a todos e lhes corresponder às expectativas. Às vezes, os perfeccionistas podem até pensar, mas não admitem. Se eu fracassar, vão me criticar. Em outras ocasiões, insistem em dizer que não pensam assim, demonstrando, porém, o contrário, pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro. Certas fixações pelo desempenho perfeito são necessidades de aprovação e carinho, que nasceram durante a infância. Se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão gostar mais de você. São vozes do passado que ecoam até hoje nas mentes perfeccionistas. Esses distúrbios de comportamento levam, em muitas situações, os indivíduos a uma lentidão superlativa para fazer as coisas. Querem fazer tudo com tantos detalhes e precisão que nunca acabam o que estão fazendo. Outros são conhecidos pelo nome de proteladores, ou seja, adiam sistematicamente a ação, por temer um desempenho imperfeito. Por exemplo, se começam a apontar um lápis, levam o objeto à destruição em alguns minutos, pela busca milimétrica da perfeição. Outros sintomas ou sinais mais comuns. Certas pessoas são obcecadas em dispor as coisas simetricamente, de modo que não fiquem 1 centímetro fora do lugar.
Quanto mais verificam, mais querem checar e mais têm dúvidas. Os perfeccionistas necessitam ser impecáveis. Respondem a todas as perguntas, mesmo aquelas que não sabem corretamente. Por possuírem desordem psíquicas, buscam incessantemente controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios como verdadeiros juízes da moral e dos costumes. Por não admitirmos o erro, por não percebermos que o único fracasso legítimo é aquele com o qual nada aprendemos, é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente nossa zona mental. Por isso, o erro não deve ser considerado como perda definitiva, mas apenas uma experiência de aprendizagem. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, disse-nos Jesus Cristo. Entretanto, não nos conclama com essa assertiva para que tomemos áreas de perfeição presunçosa, e sim que nos esforcemos para um crescimento gradual no processo da vida, que nos dará oportunamente habilidades cada vez maiores e melhores. Somos todos convocados pelo Mestre ao exercício do aperfeiçoamento, mas contemos com o tempo e a prática como fatores essenciais, esquecendo a perfeição doentia, atrelada a uma determinação martirizante e desgastante, que nos faz despender enorme carga energética para manter uma aparência irrepreensível. Repensemos o texto cristão, refletindo se estamos buscando o crescimento rumo à perfeição, ou se estamos simulando possuir uma santidade que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. Que mudemos, então, os nossos paradigmas. Muitos de nós, porque é muito importante, né? Ficou e fechou, viu, dona Érica? Muito bem, tá certo? Então, vou pedir a nossa querida tia Lu, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Claro. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, Jesus, nosso Mestre e amado irmão. A todos os irmãos espirituais que se encontram em cada lar, para cada mentor, nos colocamos aqui à disposição de cada um para estudarmos um pouco mais deste Evangelho, para estudarmos um pouco mais sobre nossas atitudes, sobre como devemos seguir os nossos caminhos, Senhor, dentro de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que possamos absorver cada palavra dita aqui e que coloquemos, Senhor, os nossos pensamentos tranquilos, calmos e harmoniosos, para que possamos, aos poucos, nos esforçando e com a verdadeira vontade, fazer a transformação que cada um de nós necessita, Senhor. Continue a nos dar força, coragem, e que cada um de nós possamos ter a certeza que somos capazes, sim, de fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos aos poucos, vamos devagar, mas vamos tendo a certeza que iremos conseguir. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.